pessoal, sejam bem-vindos a Aprender e Empreender na Moda. Você que está nos acompanhando pela TV 10, pela Rádio Melodia FM, está disposto, preparado para aprender a empreender dentro do seu negócio? Pois bem, estou aqui com meu amigo Adriano. Boa noite. Boa noite, Jess. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo aí hoje, nos assistindo. É um prazer ter a sua companhia. E olha só, gente, você que está trabalhando no varejo, o quanto você consegue mensurar dos seus custos ali quando você vai comprar os produtos para revender. Você tem noção do quanto que é que você deve comprar para a sua loja? E aqui nós não estamos falando de valores qualitativos, mas quantitativos. E eu quero jogar para o meu amigo Adriano. Fala um pouquinho para nós, porque essa é uma problemática que desafia muitos varejistas. Sim, Jess. Então, para todos vocês aí que têm uma loja hoje ou que pretende montar a sua loja, isso é um grande desafio. Parece muito simples, mas muitas pessoas se perdem nessa questão. Igual a Jess mencionou, na questão das nossas compras hoje, existem dois pontos que nós temos que analisar, que é o quantitativo e o qualitativo. A questão que nós vamos nos entrar aqui principalmente é explicar para você o quantitativo, ou seja, se você tem uma loja, vende todo mês, tá? E vê que o seu estoque está lotado, tem muitas peças. O quanto será que eu devo comprar, eu posso comprar por mês, para que isso não afete o quê? O meu caixa. Eu vejo muitas pessoas, principalmente no dia a dia, a gente percebe reclamando que estou com o estoque cheio, meu caixa está vazio, não vejo dinheiro. E às vezes as pessoas não percebem que um erro está enquanto está comprando, qual é o valor que está abastecendo. E aqui nós vamos entender o que? O quanto eu posso realmente abastecer para que eu consiga ter um mínimo de estoque, mas que eu consiga fazer vendas, mas ao mesmo tempo não afetar o meu financeiro, certo? Então vamos entender um pouquinho o processo do passo a passo de forma simples e objetiva, no qual vai facilitar para você que é lojista entender e aplicar na sua loja. Vamos lá. Primeiro passo é bem simples, tá? Primeira situação que vocês vão fazer é, sabe a sua venda? Você vai pegar a sua venda. Eu vou fazer um comparativo aqui, tá? Para você entender e ficar mais fácil o raciocínio. Imagina que você tem lá o mês de maio, tá? De 2024, do ano passado. No mês de maio de 2024, você teve um faturamento nesse mês aqui de R$100 mil. Esse foi o seu faturamento. Então, para maio desse ano, você vai criar o quê? Uma previsão. O quanto você vai faturar para esse ano. Então, você cria uma meta na sua loja. Não é verdade? Quando você cria essa meta, você projeta para que maio, sempre é importante você fazer a reflexão de um mês comparado ao mesmo mês do ano anterior e você vai projetar a sua venda. Quando você projeta, você vai colocar então quanto vai vender esse ano, o mês de maio. Detalhe, vamos imaginar que seja a mesma venda, ok? Para efeito de raciocínio, você projetou então que maio você vai vender quanto? R$100 mil. Então esse é o primeiro ponto. A partir do momento que você projeta todo o seu ano, mês a mês, cada faturamento, você já entende a sua previsão de venda. Agora, você para vender isso aqui, você precisa ter o quê? Um estoque. E muitas vezes, se você fazer uma avaliação, você já tem um estoque. Só que se você pegar o estoque inicial, que é o que você tem na loja, e não abastecer com peças novas, você tende a não alcançar o seu resultado de venda. Então tem que fazer esse abastecimento, tem que fazer a reposição. A primeira orientação que eu dou é o quê? Avalie seu estoque e tome uma decisão de reposição
para que você não compre demais. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tenha 200 mil reais de estoque aqui. Então você pode comprar, mas o primeiro passo é, antes de pensar em diminuir o estoque, é manter ele se você já tem um volume alto. E como você mantém? Comprando os novos, só fazendo o que a gente chama de estratégia de reposição. Então você vai repor o estoque. Então, ou seja, você vai iniciar o mês com 200 mil e tem que terminar o mês com 200 mil. Fazer reposição é o primeiro passo. Então, antes de diminuir, trabalhe só com a reposição. E muitas pessoas falham nisso. Por quê? Quanto que eu tenho que repor, então? É simples. Se a sua venda aqui não é 100 mil, você tem que fazer uma conta, um cálculo. Você não tem lá uma forma que você precifique o seu produto? Você paga, por exemplo, você foi e comprou uma mercadoria, por exemplo, como um blazer. Você foi lá e pagou 50 reais. Barato esse blazer, né? Oh, Né, Jess? com Barato certeza. demais. Então, assim, você pagou 50 reais. O que é isso? É o custo do produto. Quanto você pagou. E eu vendo ele por 100 reais. É brincadeira, tá, gente? Não vão fazer pedido desse blazer. Dividido por 100 reais. Ou seja, eu vou dividir pelo preço que eu vendo. Então, quando eu pego o preço que eu paguei e eu divido pelo preço que eu vendo, vezes 100, é simples o cálculo. O que eu vou encontrar? Quanto representa da minha venda o meu estoque, o preço que eu paguei. Então, exemplo, 50 dividido por 100, 0,5 vezes 100, nós vamos encontrar aqui que é 50%. O que significa isso? Significa que o preço, tá, que eu pago nos meus produtos, eu jogo uma margem para vender, quer dizer que o meu produto representa 50%. Nesse caso é simples e até fácil de entender, até racionalmente por cálculo de cabeça. Olha só, 50 reais eu paguei, 100 eu vendo, 50%. Então o que significa? Não é 50%? Significa que se eu vou vender, a minha previsão é vender 100 mil, o que eu tenho que entender? Olha o raciocínio. 50% é o custo do meu produto. Então, se eu for pegar e aplicar 100 mil de previsão de venda vezes 50%, o que eu vou encontrar aqui? 50 mil reais. Então, o que eu encontrei até aqui? Aqui eu acabei de localizar e entender que 50 mil reais é o valor que eu posso comprar para esse mês para vender os 100 mil. Então, automaticamente, esse é a quantidade de reposição. Então, vamos tirar uma provinha real aqui para a gente entender esse cálculo que a gente acabou de fazer, tá? Olha só, olha esse raciocínio que nós fizemos aqui. Então, o que nós vamos entender e compreender? Se eu tenho uma previsão de venda de 100 mil, o custo do meu produto é o que nós achamos, não é 50%? Então significa que se a minha previsão é vender 100 mil, eu posso comprar 50% sobre a minha venda. Então, 50% sobre 100 mil é igual a 50 mil de poder de compra que eu tenho. Se você, por exemplo, quer vender quanto? A sua previsão de venda é 200 mil reais, significa que 50% de 2 mil reais. Você pode comprar quanto? 100 mil reais. Isso, gente, é a lógica que você tem que fazer para que você não aumente o seu estoque e você tenha uma previsibilidade de quanto você pode desembolsar. Mas isso é muito importante porque isso tem sido um fator, né, Jess, que faz com que muitas lojas dê certo e também dê errado. Não é verdade? Com certeza. E é válido também colocar para todos vocês empreendedores que a compra, no momento do ato da compra, você precisa conhecer e se conhecer também, porque a compra ela está diretamente ligada ao seu emocional. Ou seja,
se você é alguém que compulsoriamente, por uma necessidade inconsciente, faz as suas compras, você pode acabar prejudicando o seu estoque, você pode acabar prejudicando as suas vendas, você pode acabar prejudicando no ato das compras. Por quê? Porque vira uma bagunça. Se você não tem uma autogestão, uma inteligência emocional para diferenciar o que realmente é necessário do que é desejo, isso faz com que você entre ali no jogo, né, fino, tênue, uma linha bem tênue, e aí você acaba o quê? Acaba depois ficando preocupado porque o estoque está aumentando, você não fez um planejamento correto, você não fez o cálculo correto, e aí a saúde financeira da sua loja fica comprometida. Por isso que a sua consciência, ela precisa ser gerada e trabalhada para que quando você faça suas compras, você use da inteligência emocional. Isso me faz lembrar até, Adriano, de um fato muito simples do dia a dia de muitas pessoas. Uma mulher que, quando adulta, casada, mãe, já de alguns filhos, comprava leite compulsoriamente. E ela comprava e tomava aquelas caixinhas de leite, bebia, até que o marido percebia que era uma recorrência e ele perguntava: por que você compra tanto leite se a gente tem condição de comprar e você toma dessa forma, né, desesperada? E aí ela não entendia, foi trabalhar o emocional dela. Ela identificou que quando ela era criança, ela tinha muita necessidade, muita vontade de tomar leite e ela não tinha em casa. E o que isso significa para o tema de hoje? Que muitas pessoas têm atitudes na hora da compra que não são conscientes. E aí você compra por desejo, ou porque tá todo mundo comprando, ou porque é tendência, tá na moda, e por aí vai. E aí você não identifica qual é a sua real e verdadeira necessidade, o que é válido para aquele momento, para aquela situação, para aquele mês, como a Adriana acabou de colocar. Então as suas escolhas, elas precisam ser conscientes. Você não pode agir por impulso ou, quem sabe, se sabotando com crenças que você carrega da sua jornada, da sua história, do seu comportamento, da sua visão de mundo que muitas vezes está distorcida. A sua compra, o seu comportamento precisa ser intencional para que você gere saúde financeira para a sua loja, você tenha boas noites de sono, estoque ali, equilibrado, e por aí vai, porque é esse o caminho, é usando da inteligência emocional e também usando do conhecimento para que você faça as coisas da maneira que são para ser feitas. Muito bem, isso mesmo, Jessi. E uma das coisas que a gente percebe muito é o quê? No momento aqui da compra, as pessoas criam um planejamento, uma lista. Então, praticamente, imagine como uma lista de compras, igual uma lista de supermercado. Quando você cria a programação de compra, é importante você entender que, se aqui nesse mês é 50 mil, o seu foco é trabalhar dentro desse orçamento para você entender os produtos certos. E aí entra a questão qualitativa. Só que aqui dentro do volume de compras que você vai fazer, as pessoas elas tomam algumas decisões que faz com que isso prejudique. E prejudica onde? Exemplo, às vezes vai comprar, erros, não escolhe um fornecedor adequado. Aí o tempo de entrega do produto não chega no mês. Então, exemplo, a venda aqui é para maio. Ele criou a programação. Ele compra os 50 mil aqui e cria uma programação para chegar para vender para maio. Mas ele não analisa o fornecedor e compra o produto, não chega a tempo. Aí ele fica desesperado naquele momento. E aí o que ele faz para consertar a falha dele? Ele vai fazer o quê? Ele vai atrás de outro fornecedor. Então aí justifica, você tem uma justificativa depois de dizer assim: ah, mas meu fornecedor não entregou, senão eu não ia conseguir ter venda. Concordo, está certo, não está errado essa justificativa, essa análise. Mas foi um erro de planejamento, porque você não analisou o fornecedor antes. Porque não é só a questão de quanto comprar. É óbvio, a gente tem que entender que esse produto ele tem que estar também no momento certo, no tempo certo no estoque. Porque se esse produto ele não estiver no tempo certo, ele vai afetar você. E aí tem decisões de clientes que a gente fez atendimento, que fez consultoria, que dois problemas seríssimos. Fez compra de um determinado representante, não chegava a tempo, correu na pronta entrega e fez o abastecimento da loja. Aquilo que era para comprar 50, cobrou 70, certo? Mas o que é o cuidado que você tem que entender? O cuidado é simples.
Você numa loja, quando você faz uma venda, você vende 100 mil. O custo do produto é 50. Você tem custos fixos aqui, que às vezes é 40, para você tiver um lucro de quanto? 10 mil. Quando você toma essa decisão sem pensar de comprar 20 mil a mais, aquele mês, por mais que esse produto, esses 20 mil aqui não vai sair, vai ficar no seu estoque parado. Porque o que vai sair do seu estoque é 50. Então, se você vai dos 70 que você comprou, quanto vai sair do seu estoque? 50. Vai ficar 20 parado. Só quanto de lucro você tem? 10. Então, ou seja, mesmo comprando à vista e vendendo, por exemplo, à vista, você não teria condições de pagar. Por que não teria? Porque você comprou acima até do valor do seu lucro. Então, é importante entender isso. Então, o time certo. Então, entenda isso, faça essa avaliação, tome esses cuidados. E igual a Jess mencionou, qualitativo, gente. Qualitativo é muito importante, não é, Jess? Com a certeza. Tendência e o estilo, escolher o produto certo, não é verdade? Com certeza. E você ter clareza, assim como essas informações que estão chegando aí na sua casa, onde você está nos assistindo, ter a identificação, a clareza do que é preciso, do que tem que ser feito. A partir daí você vai não só identificar o time, identificar o prazo, o que você tem de estoque, o que você pode comprar, o que você não pode, fazer essa reflexão, essa análise. Você também vai para o seu nicho, qual é a sua persona, que tipo de público você atende a ponto de escolher um X produto, a qualidade daquele tecido, do corte, da costura e por aí vai. Então você não pode dar aquele passo maior que a perna achando que porque o meu vizinho, porque fulano, porque ciclano faz assim, eu também vou fazer, todo mundo diz que esse é o caminho. Não. O que é correto e o que faz parte para este momento, para a sua loja, para o momento que você está vivendo, como as estações. Cada estação pede um tipo de roupa, pede um tipo de tecido. Então, o que a estação, o que o momento está pedindo e o que você pode entregar. Porque a gente tem que ter esse limite consciente para que na hora de você comprar o seu produto, poxa, eu gosto de peças mais encorpadas, com muita forração, eu gosto de alfaiataria, eu gosto mais de modinha, é o público que eu quero atingir. E será que é o público certo? Porque daí também o estoque tem muito a ver, que isso é uma pauta para um outro momento, mas a compra ela também tem a ver com o seu público. O que o seu público pede, qual é a necessidade, de onde está a sua loja, desde o bairro, a região, onde você está instalado. Tudo isso tem que ser olhado com carinho e com muita atenção, porque isso vai refletir na hora dos seus resultados. Você quer ter uma loja, né, que tenha muitos resultados, muito lucro, que você tenha satisfação no fechamento do mês, mas para isso você precisa olhar tanto quanto o quantitativo, que é o primordial, que está ali no topo, porque é a partir dali que você vai seguir os outros passos, mas também o qualitativo, que o seu público, que o seu nicho busca. E a partir daí, gente, quando existe essa consciência, essa educação, na hora de você se movimentar, na hora de você gerir o seu negócio, pode ter certeza que resultados virão e você vai alcançar a sua meta, o seu propósito de vida, você vai alcançar aquilo que você sempre sonhou, que é ter bons resultados. Gostei demais, hein, Adriano? Olha, muito bom, né? E assim, isso é uma dica muito valiosa, gente, porque todo mundo que a gente vai atender, que nós percebemos lojistas, o que mais tem é o lojista olhando para o seu estoque lá, olha para o seu estoque e ele fala assim, ó, eu tô com muito estoque parado. E as pessoas não percebem, entende que quando você tem o problema, você tem que entender a causa, o que está causando isso. E nós estamos explicando para você que essa causa, ela pode estar ligada no que? Diretamente, muita gente às vezes pensa que falta vender, falta vender. Antes de faltar vender, você tem que entender que existe pela sua venda o estoque ideal. Então, antes de culpar o aumento da venda, existem outras decisões que impactam diretamente você a curto prazo, que é o que nós mencionamos aqui no programa hoje. Então, a reflexão é, estoque parado é sinal, primeiro sinal do quê? De compras, que pode ser o quê? Compras quantitativas e compras qualitativas. Então, o primeiro passo para olhar o problema é o quê? Determinar o quantitativo que nós explicamos aqui hoje.
Quanto você pode realmente? É 50? Então é 50. Porque é desses 50 que você vai fazer a avaliação que a Jess falou. De olhar o público, olhar o que precisa daí no caso, as melhores escolhas. Aí é olhar o estoque que você tem, o público que você trabalha, entender o que você tem, o que falta, as lacunas daquilo que falta, para que você compre de forma assertiva de acordo com o público. E isso, gente, é muito importante, porque otimiza, faz com que você gere resultados, é lucro, é dinheiro na mão. E muitas vezes esses fatores que nós estamos mencionando aqui têm sido crucial para que uma loja chegue a fechar as suas portas, não é, Jess? Exatamente. Por isso que nós desejamos que você seja intencional. Não fuja do seu estoque, não fuja do que está te desafiando, porque é nesse momento que você precisa se entregar para resolver aquilo que está te incomodando. Se de repente você tem algumas inseguranças na hora da compra e você precisa de um suporte, nós estamos aqui todas as segundas e também nas redes sociais, em outras plataformas, para que você tenha esse suporte necessário, porque a nossa missão é ajudar e contribuir com os seus resultados. Nós queremos que você tenha alegria nos resultados, que você tenha contentamento e que você expanda o seu negócio. Então, o X-Ray, Aprender a Empreender na Moda, é para isso, é para te ajudar, para te auxiliar, para segurar nas suas mãos e incentivar você a mudar essa realidade. Quantas pessoas mudaram as suas realidades porque elas tomaram um posicionamento, fizeram escolhas assertivas, não importa o quanto você está nessa situação de dificuldade, não sei comprar, não sabia, porque hoje você já aprendeu. Tô com o estoque ali, agora você vai olhar para o seu estoque. Eu não sei muito do meu público, Você vai começar a olhar e vai começar a pensar sobre isso e ter atitude para que você venha transformar o seu negócio. Nós queremos agradecer a sua participação, desejamos que você esteja com a gente na próxima segunda-feira. É sempre maravilhoso ter a sua companhia e segunda-feira que vem estamos de volta, né, Adriano? Isso mesmo, muito obrigado a todos que estão nos assistindo e espero que vocês possam aplicar isso dentro dos negócios e ter grandes resultados. É isso, gente. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.